Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Pergunta a serva do Senhor. Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles. Igreja, acorde, igreja. Abra o olho, igreja. Não desconsidere o tempo e a época em que nós estamos vivendo. Há uma urgência da nossa parte de alinharmos a nossa vida ao propósito do Senhor. Para mim é inadmissível que um juvenil ou adolescente tenha que ir ao índice, para encontrar a referência bíblica. É lógico que não vão aguentar. Vem uma crise, é lógico que não vão aguentar, porque não tem relacionamento com a palavra, não tem conhecimento, é superficial. Não tem raiz. O sol escaldante da vida, da problemática da vida, vai fazer secar, porque você não extrai as substâncias. O problema não é esse, o problema é elementar. O problema é que eu não acho que pode ser diferente aqui. Quantos minutos você passa com a palavra por semana? Ela diz, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Além de desenvolver essa super habilidade, fazendo a sua inscrição neste curso, você estará ajudando a manter o canal Ricardo Oliveira. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a tua destruição. Então eu quero dizer a você, igreja, acorde, igreja. Abra o olho, igreja. Não desconsidere o tempo e a época em que nós estamos vivendo. Há uma urgência da nossa parte de alinharmos a nossa vida ao propósito do Senhor. Você não precisa ser sacudido, você não precisa ser levado pelo vento. Quarto, conhecimento superficial da verdade. Há 30 anos, essa semana, na terça-feira, minha mãe fez 30 anos em que foi batizada junto com minha irmã no batismo da primavera. Meu pai 2 anos antes, meu irmão 3 anos depois, eu 5 anos depois. Olha, naquela época, eu ouvia com muita frequência, os adventistas são o povo da Bíblia. As pessoas inclusive advertiam, não estude a Bíblia com um adventista, porque ele vai te pegar. Um adventista conseguia dar razão de sua fé, explicar seu ponto de vista, estabelecia uma relação, uma linha de raciocínio e dizia, é assim por causa disso. A minha pergunta é, por que você crê no que você crê? Sustentado em que você faz o que você faz, do ponto de vista doutrinário? Tenho a impressão que muitos de nós temos tido uma fé diluída quase por osmose. Batizei porque, enfim, é a religião da casa, é a religião da família. Não, foi esse conhecimento superficial da verdade. Uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, com todas as igrejas, no sábado pela manhã, revelou que a média da leitura da Bíblia entre os adventistas do sétimo dia na América do Sul estava em torno de 15 minutos por semana. A minha pergunta é, quem sobrevive a 15 minutos de leitura da Bíblia semanais? Às vezes eu fico me perguntando, ao chegar aqui no sábado pela manhã e ver uma meia dúzia de gato pingado na escola sabatina, por que não vem? Eu às vezes até fico me perguntando se devo transmitir algumas coisas. Por que não vem? Sério, eu fico me perguntando, por que não vem na escola sabatina? Não gosta da escola sabatina? A escola sabatina é chata? Qual a razão? Muito longe, está cansado? Aqui nós vivemos num país, se você não trabalha, você não come. Se você não faz horas, você não recebe. Somos extremamente pontuais com o nosso schedule de trabalho, seja numa companhia ou indo limpar uma casa. Mas 9h30 da manhã está aqui no sábado pela manhã, está exigindo demais. Deixa eu dizer uma coisa a você, como movimento adventista,
A segunda hora, que é a hora do sermão, ela não era, esse momento não existia nos primórdios da igreja adventista. Cada ano que passa, nós estamos copiando demais o modelo evangélico, protestante, achando que a segunda hora é sagrada, a primeira é opcional. Quando nós damos o endereço da igreja para alguém vir nos visitar, a gente já fala a hora que é 10h45 já. 9h30 não. Deixa eu dizer a você, a escola sabatina garante, primeiro, a unidade doutrinária da igreja ao redor do mundo. A escola sabatina garante uma noção missionária, a fim de que os fundos levantados possam beneficiar ações específicas no avanço do evangelho ao redor do globo. Como é que eu faço isso sem parecer indelicado? Alguns têm cobrado da igreja algumas coisas, mas não têm feito o arroz com feijão em casa. É difícil para a gente contornar situações de rebeldia na juventude, final da primeira infância, adolescência, quando os pais não se acostumaram a trazer suas criancinhas na escola sabatina. Uma junta especializada prepara o material da escola sabatina adaptado à fase de sua criança, e a impressão que eu tenho, a partir do relatório dos meus professores de escola sabatina e das professoras, os pais não têm estudado a Bíblia com seus filhos em casa. Não têm feito o arroz com feijão. O que tem na igreja para os meus filhos? O que tem na igreja para os meus filhos? Você realmente acha que em 2 horas nós vamos resolver o problema aqui? Quando não se gasta 5, 10 ou 15 minutos diários sentando com o filho em casa para dizer assim, ó, quem manda na nossa vida é o Senhor, vamos orar aqui agora, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a lição. Como é que eu consigo contornar o fato de o seu filho não vir na escola sabatina? Como que eu consigo contornar esse fato? Como? A lição da escola sabatina foi preparada para acompanhar o desenvolvimento de sua criança. Conhecimento superficial da verdade, eles não conseguem explicar. Tem criança que não conhece as histórias, as mais elementares. Para mim, é inadmissível que um juvenil ou adolescente tenha que ir ao índice, para encontrar a referência bíblica. É lógico que não vão aguentar. Vem uma crise, é lógico que não vão aguentar. Porque não tem relacionamento com a palavra, não tem conhecimento, é superficial, não tem raiz. O sol escaldante da vida, da problemática da vida, vai fazer secar, porque você não extrai as substâncias necessárias. Estou elevando o tom do meu discurso aqui. Porque às vezes eu penso que não vem na escola sabatina, por quê? Porque não estudou a lição com o filho, não quer que o filho passe vergonha na classe. Não vem na escola sabatina porque não estudou a própria lição, não quer passar vergonha na classe. Como é que se resolve isso? Mudando o horário da escola sabatina, vamos botar para as 10 horas, quem sabe o horário ajude? Vamos inverter culto e escola sabatina, botar a escola sabatina depois? Não vai resolver. O problema não é isso, o problema não é o fracasso de eu ter uma equipe de escola sabatina aqui na frente, falando para meia dúzia aqui quando começa. O problema não é esse, o problema é elementar. O problema é que eu não acho que pode ser diferente aqui. Quantos minutos você passa com a palavra por semana? Porque a própria lição da escola sabatina cria o roteiro para você ter contato com a palavra. Se você não faz nada, apenas a lição, tem a pergunta e a referência bíblica, e você abre a Bíblia para fazer a lição um pouquinho todo dia, já vai ser outra coisa, meu irmão. Já vai ser outra coisa. Ela diz, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Quinto, ignorância em relação ao poder de Satanás. Grande conflito, página 507, olha o que a senhora White diz. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que não? Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes. É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era a seu mestre.
Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. Estão cegos, tanto a respeito do caráter, como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus, e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os profetas cristãos, agora olha aqui a burdoada de mim, e mesmo entre os ministros do evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração a evidência de sua atividade e êxito contínuos. Amigo, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis e parecem ignorar-lhe a própria existência. E a gente vai vivendo a nossa vida como se não estivéssemos inseridos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, achando que as coisas se resumem àquilo que a gente pode ver, esquecendo de que à nossa volta há uma luta intensa pelo controle de nossa vontade. Tudo à nossa volta influencia, tudo à nossa volta nos afeta, mas a gente acha que está tudo bem e que está tudo certo. A quinta razão, segundo a senhora White, para que o povo seja sacudido, é ignorar que nós estamos lutando contra um inimigo muito poderoso. Canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho.